Durante o século XIII também nós temos um grande doutor da Igreja, formando esse século de ouro do período escolástico, com Tomás de Aquino e com o bem-aventurado Duns Scoto, o grande doutor seráfico São Boaventura. Então, nessa aula, eu gostaria de apresentar para vocês também uma introdução ao pensamento, os princípios fundamentais da doutrina e do pensamento de São Boaventura. Então, podemos começar falando um pouquinho da vida de São Boaventura. Ele nasce no ano 1217 em Bagnoregio, Itália, filho de João de Fidanza e de Rita. Em 1235, ele foi estudar na Faculdade de Artes em Paris e em 1243 estudou os estudos de teologia, né? Então a universidade medieval estava organizada assim, praticamente duas faculdades. A Faculdade de Artes, onde se estudava muito da lógica, da dialética, da gramática, e nessa faculdade era comum, né, ali se divulgarem muitas novidades, pensamentos, sobretudo de filosofia. A filosofia árabe, por exemplo, estava em voga nas faculdades de artes, né? E depois tinha a faculdade de teologia, que também era filosofia, né? Na antiguidade, a fé e a razão, portanto a filosofia e a teologia, estavam sempre de mãos dadas. Então ele depois faz também os estudos de teologia. Foi ordenado sacerdote e posteriormente se tornou professor em Paris. É provável que neste tempo ele ingressara na ordem dos frades menores, né, os franciscanos, que tinham sido recentemente fundados por Francisco de Assis. Ele foi discípulo de um grande também franciscano, mestre Alexandre de Ales, depois de João de La Rochelle, de Odon Rigaldi e também Guilherme de Melitona, né? Esses são os mestres, por assim dizer, os precursores de São Boaventura. Por volta do ano 1253, ele obtém a licentia docendi, né? Ou seja, a permissão, a licença para ensinar, e ele ensina no Studium, né, dos franciscanos, uma espécie de colégio, de centro de estudo dos franciscanos em Paris. Também no ano 1257, dão-lhe definitivamente o título para ensinar na universidade. No mesmo ano de 1257, ele é eleito superior geral da Ordem Franciscana, deixando, né, abandonando, portanto, as aulas em Paris para, sobretudo, cuidar, né, da organização da vida franciscana. E no capítulo geral de 1260, ele aprova as constituições dos frades menores e redige a vida de São Francisco, a chamada Legenda Maior. Em 1265 foi ordenado arcebispo de York e o Papa lhe autorizou depois abandonar o arcebispado de York um ano depois, em 1266. Então, São Boaventura se dedica à oração, ao estudo e à pregação. É nomeado cardeal em 1273 e morre durante o Concílio de Leão de 1274, o mesmo ano da morte de Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele faleceu dirigindo-se ao Concílio de Leão. As obras principais de São Boaventura, ele escreveu muito, aqui eu coloco os escritos principais. O Breviloquium, que é uma síntese teológica e também concisa de sua visão do universo e da história, apresentada de uma maneira acessível. Famosíssima obra, O Itinerário da Mente para Deus, que é uma obra de misticismo, né, de mística cristã, que explora o caminho da mente em direção a Deus e a contemplação da natureza divina através dos seus atributos espalhados pela criação.
Também as colazioni in Hexameron, ou seja, conferências, né, palestras sobre os 6 dias da criação, onde ele aborda o tema da relação entre Deus e a criação do mundo. Obviamente, como todo universitário medieval, ele comentava o livro das Sentenças de Pedro Lombardo, né? Onde ele demonstrava a sua habilidade como teólogo. Praticamente os estudos universitários, a docência universitária, começava sempre com o comentário ao livro das Sentenças de Pedro Lombardo. Era uma espécie de manual teológico, filosófico, uma base a partir da qual os alunos e professores se espelhavam, né? Eles argumentavam a partir, refletiam a partir do comentário, ou melhor, a partir das sentenças de Pedro Lombardo. A Legenda Maior, que é uma biografia de Francisco de Assis, seu mentor espiritual, seu pai fundador, mas ele tem também muitos outros escritos. Por exemplo, sermões, né, as conferências sobre os 10 mandamentos, sobre os 7 dons do Espírito Santo, sobre o mistério da Trindade, sobre a perfeição da vida, dirigido às irmãs clarissas, né? Da redução de todas as artes à teologia, sobre o reino de Deus descrito nas parábolas evangélicas, sobre a ciência de Cristo, as 6 asas do serafim, sobre a tríplice via, né, para chegar a Deus, também uma legenda minor, uma história menor, resumida de Francisco de Assis, sobre a árvore da vida, o ofício sobre a paixão do Senhor, a perfeição evangélica, o solilóquio e sobre a videira mística, né? Então, alguns dos seus escritos fundamentais. Aqui simplesmente indico alguns temas fundamentais do pensamento de São Boaventura, que nós vamos encontrar ao longo de todas as suas obras em geral. Primeiramente, a harmonia que existe entre fé e razão. Boaventura buscou a harmonia entre fé e razão, acreditando que ambas são complementares na busca da verdade divina. Ele argumentou que a razão humana é capaz de conhecer a verdade, mas que a fé revela uma dimensão mais profunda da realidade divina. Então, essa harmonia fundamental de fé e razão, sendo que a fé é que aprofunda mais o mistério de Deus. Outro aspecto também que vemos espalhado nas suas obras, nos seus escritos, é que a criação é uma revelação. São Boaventura enfatizou a importância de contemplar a criação como uma forma de revelação. Ele até mesmo vai dizer do livro da criação, né, o Liber Creationis, que não se contrapõe ao Liber Scripturae, das Escrituras, né? A mesma palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Bíblia, é uma revelação do mistério de Deus, assim como a criação é uma primeira revelação que nos fala do mistério de Deus. E, portanto, ele via a natureza como um livro que revela a presença e os atributos de Deus, conduzindo as mentes à sabedoria e ao louvor. Né? Esse tema da criação como revelação de Deus é muito evidente no itinerário Mentis in Deum. Depois, outro tema também muito querido a São Boaventura, que é a via da iluminação divina ou a teologia mística. Ele é o grande doutor seráfico, né? Porque os serafins são aquela categoria angélica
que arde de caridade, de amor a Deus Nosso Senhor. É a ordem angélica que está mais perto de Deus, portanto contempla Deus face a face. Então, São Boaventura se caracteriza também por esse desejo ardente da contemplação de Deus caridade. Em sua obra Itinerarium Mentis in Deum, Boaventura descreveu a jornada espiritual do ser humano, ressaltando que a iluminação divina é necessária para alcançar a verdadeira sabedoria. Ele acreditava que a mente humana precisa ser iluminada por Deus para poder compreender as verdades mais profundas. Então, sem essa iluminação de Deus, ou seja, sem a graça, a mente humana ela fica aquém do seu desejo, do seu objeto mais sublime, que é a contemplação de Deus. Portanto, então, precisa dessa iluminação, essa iluminação da graça de Deus para poder alcançar o objeto dos seus desejos, né? Então, São Boaventura, ele vai nos ensinar, né, a grandeza de Deus, mas através de uma caminhada muito realista, através das suas criaturas, né? São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz, né, que as perfeições de Deus, os seus atributos, o seu poder, a sua grandeza, estão de modo manifesto nas obras que ele criou, ou seja, na criação. Né? Primeiro capítulo da carta aos Romanos, que a mente humana pode contemplar, ainda de modo imperfeito, né? Mas pode contemplar de modo imperfeito, mas verdadeiro, mas real, essas perfeições e esses atributos divinos através das criaturas. E aí, nessa contemplação da criação, ela vai ser elevada a uma perfeição através da graça de Deus. A graça de Deus, essa iluminação, que é obtida sobretudo, né, na oração, na participação, nos sacramentos da nossa fé, nos mistérios da nossa fé, pois vai depois estimular também essa mente para a contemplação de Deus enquanto tal, né? Sempre lembrando a limitação das nossas possibilidades, estando, né, neste estado de viatores, né, de peregrinos ainda rumo à eternidade. Então, São Boaventura, o doutor seráfico, que ele sempre interceda por nós.